no meio de pessoas que são milionárias. Milionárias mesmo, de ter jato, de ter acesso a absolutamente tudo. E sabe quantas vezes eu vi qualquer um dessas pessoas chamando a mulher de interesseira? Nenhuma. Porque só quem vai fazer isso é o pobre lascado que não tem absolutamente nada. Que acha que tu vai pegar palpite sem dele e dividir. Acha que tu vai tomar a casa dele do terreno abandonado que ele invadiu. É esse tipo de homem que vai te chamar de interesseira. Porque ele não tem capacidade de procurar uma melhora para a própria vida dele. O rico não vai ter esse papinho porque rico casa com rico no Brasil. E se rico casa com rico, não tem essa de interesseiro. No Brasil é muito forte uma coisa chamada homogamia de classe, que é a tendência de pessoas da mesma classe social se casarem, terem família. Isso é visto no PNAD, por exemplo, que acontece continuamente no Brasil, e principalmente, além de ser da mesma classe, que tem escolaridade parecida. Eu não estou contradizendo a ideia de que a pessoa que não tem dinheiro nenhum vai ficar com esse papinho de as interesseiras e tal. Mas eu quero dizer que a homogamia de classe é uma coisa que prevalece no Brasil e que, bom, funcionando, uma pessoa rica tende a se casar com outra pessoa rica. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Existem maneiras de manter essa endogamia na classe social. Por exemplo, frequentando clubes exclusivos, frequentando lugares exclusivos, jantares exclusivos, jantares de família, locais onde você vai ter pessoas da mesma classe social convivendo. E por consequência, você vai conhecer pessoas da mesma classe social e por consequência você vai também ter relacionamentos amorosos com pessoas da mesma classe social. Existem estudos que falam sobre as estratégias de endogamia de classe das classes altas, principalmente porque essas estratégias tendem a ser mais explícitas. Mas isso também acontece com classes baixas, médias. A diferença é que uma pessoa de classe baixa simplesmente não tem acesso aos clubes da classe alta. O acesso dela é ao boteco da esquina e meio que você não precisa ter uma estratégia explícita para casar com alguém da mesma classe social que você. A vida vai te entregar nesse caminho. Quando você casa com alguém que é da mesma classe social que você e você é rico, não se trata só de uma questão de grana, se trata de uma questão também de capital social, ou seja, de juntar duas famílias prestigiadas, por exemplo. Ao juntar essas duas famílias, você também consegue ter um nome prestigiado. Ao ter esse nome prestigiado, você tem acesso a determinadas pessoas. E esse acesso a determinadas pessoas, ele se transmuta num capital econômico. Ele se transfere como capital econômico, ele vira capital econômico. Ou seja, se eu estou casando aqui com a família da outra pessoa, que também tem uma família prestigiada, eu consigo também ter contatos que podem virar em algum momento parceiros de negócios, sócios de empresa, de repente. Essa é a mais pura solidariedade de classe que acontece em todas as classes sociais de maneira diferente, evidentemente. Mas a ideia do rico individualista, ela pode ter alguma base numa fundamentação ideológica de como viver as micro-relações, de como interagir com as pessoas e tudo mais. Mas num ponto de vista estrutural, não tem individualismo nenhum, você tem solidariedade de classe. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Agora, voltando ao ponto inicial, do homem que é pobre e tem medo de mulher interesseira, aqui eu acho que tem algumas coisas que rondam esse tipo de olhar, Primeiro é que a mulher interesseira seria a mulher maliciosa, oportunista, e que por ser oportunista ela colocaria abaixo uma romantização de um homem que por natureza se entrega a grandes projetos. E no fundo tem uma outra coisa que eu acho muito relevante, que é a noção de que a pior coisa do mundo é ser o otário perante um malandro ou uma malandra. Sabe aquela ideia de que todo dia sai de casa um otário e um malandro, e quando eles se encontram dá negócio? Ninguém quer ser o otário dessa história. E quando se trata do sexo oposto,
pior ainda, né? Porque seria muito papel do homem num relacionamento ser um malandro para ter uma mulher otária. O grande medo da mulher interesseira não é que ela de fato exista estatisticamente aos montes. O grande medo da mulher interesseira é que ela não pode existir. Porque se ela existe, ela só existe por conta de uma incapacidade masculina de disciplinar, no quesito da família, o que poderia ser uma participação feminina. A figura da mulher interesseira aparece então como uma afronta ao que seria uma figura masculina de disciplinamento, de botar ordem na casa, de controle no relacionamento. E repito, ela não precisa existir estatisticamente num número relevante. A figura da mulher interesseira por si só, mesmo que abstrata, fundamenta a existência do homem controlador, do homem que controla e que, na medida em que precisa controlar, acaba sendo uma vítima quando não consegue tal atitude. Mas é evidente que homem nenhum pode ser vítima. Faz parte do discurso machista o lugar do homem não ser o lugar da vítima. Quando o homem é vítima, ele na verdade foi um mau senhor. Ele foi um mau sujeito ativo. E surge a figura da mulher interesseira que, antes mesmo de haver uma vítima de fato, ou qualquer coisa nesse sentido, ela já está ali como uma figura a ser desprezada, uma figura que, só por existir abstratamente, valoriza o que seria o homem que controla a situação. Pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo que não existem pessoas interesseiras e qualquer coisa nesse sentido. É claro que existe, ninguém é ingênuo, blá blá blá, e isso é o óbvio. Mas assim, evidentemente, a figura da mulher interesseira é uma figura abstrata que ela organiza um certo discurso. Então as coisas são um pouco mais complicadas do que isso, tá bom?